inteligências infinitas que estão aí nos ajudando na pedagogia sistêmica no planeta, né? Já estamos no planeta? Já estamos no planeta. Olá, gente, boa tarde, estamos nós aqui de novo, né? Eu e Maria Aparecida. Seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês novamente, nessa tarde gostosa, com muito calor. Né? Não sei aí como está, mas aqui... É todo nosso. Enquanto eu vou aqui compartilhando, Maria Aparecida, se você quiser ir falando novamente quem é você, para aqueles que ainda não te conhecem. Ok, podemos fazer isso sim. Eu sou Maria Aparecida Dionísio, fiz minha formação com Mimanza Érica, uma pessoa maravilhosa, vocês devem ter já assistido lives com ela, e trabalho dou um curso de constelação familiar na Franco Montoro, tenho aqui um curso aqui na cidade de Peruíbe, também de constelação familiar, facilitadores em constelação familiar, trabalho com pedagogia sistêmica, bem antes de trabalhar com constelação, já trabalhava com pedagogia sistêmica, porque quando conheci constelação, eu já era pedagoga, né, e aí as leis da constelação me favoreceram muito, porque eu já fui aplicando, eu já fui conhecendo, e isso tudo já fazia um universo, já foi um universo que já fazia parte. Então, a pedagogia sistêmica vem de um tempo bem antes da constelação na minha vida, né, e é um trabalho maravilhoso, porque nos ensina, nos ajuda muito. Então, nesse momento, eu fico muito feliz de participar desses processos todos, né, de lives e dessas técnicas todas que o universo colocou aí para nós, né, Mara? Porque é a forma que nós temos de falar com as pessoas e divulgar o nosso trabalho, né? E você também, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mara Lúcia Antônio da Silva, eu sou coordenadora pedagógica, eu sou terapeuta holística e educadora sistêmica. Já venho nesse trabalho com as lives já há algum tempo, né? E agora nós migramos aqui para a TV Zen, né? Com muita gratidão, com muita alegria por estarmos aqui com vocês. E hoje nós trouxemos um tema muito interessante, né, Maria Aparecida? Que inclusive Exatamente. É a continuação do tema da semana passada, porque conversando, nós percebemos que precisávamos aprofundar um pouquinho mais. Então, o nosso tema que nós trouxemos hoje é: os filhos querem que os pais sejam grandes, não iguais. Essa é uma frase do Bert Hellinger, né? Então, já começa aí falando para a gente, Maria Aparecida, assim, primeiro, no mais geral, o que significa isso, né? Os filhos querem que os pais sejam grandes, não iguais. Como assim? Os filhos querem que os pais sejam grandes, não iguais. Nós tivemos uma época aí, acho que nós fizemos um breve comentário semana passada sobre quando a psicologia abriu um espaço novo, dizendo que os pais deveriam ser amigos dos filhos, né? Os pais deveriam se aproximar mais, a linguagem foi essa, e aí aquilo foi entendido de que os pais deveriam ser para os filhos alguma coisa que os pais não são. Olha só, veja bem, quando a gente diz os filhos querem que os pais sejam grandes e não iguais, primeiro por conta de um distanciamento que existe na questão da idade, né? Por mais que uma mãe ou um pai sejam jovens, existe um distanciamento por questões de idade. Se existe esse distanciamento de idade, existe também um distanciamento na forma como o filho vê a vida, né? Como os pais veem a vida e como os filhos veem a vida. Esse é o primeiro aspecto. Num segundo aspecto, o que nós podemos ver nesta frase, a profundidade disto, amigos dos filhos são outras crianças da própria idade, do próprio meio, de própria cultura, da própria vivência natural e normal da criança. Os pais têm a função de educar, de preparar o filho para o futuro, de criar o filho para a sociedade, de colocar cidadãos no mundo, de fazer com que os filhos tenham projetos de vida que sejam utilizados pelo universo, utilizados pela própria vida, né? A benefício próprio e a benefício dos outros, né? A benefício do outro. Então, essa questão do projeto de vida, que é a obrigação dos pais, não tem como um pai não tem como pessoas que sejam iguais
passarem isto para um filho. Então, quando se diz iguais, está se dizendo que que tenham, hierarquicamente falando, mesmo tamanho, que tudo seja igual. E aí a gente já entraríamos, então, numa primeira lei, que seria a questão da hierarquia. Os pais são grandes e os filhos são pequenos. Então, no primeiro, não tem como ser igual, começando por essa questão, por este aspecto. Maria Aparecida. No segundo momento. Olha só, antes de você começar, né, a entrar nas questões das leis, olha o imbróglio em que nós pais nos enfiamos quando nós passamos a acreditar que nós tínhamos que ser amigos dos nossos filhos, né? Então, nós suprimos algumas carências de amigo, porém, nós deixamos o lugar de pais vazio, porque enquanto nós somos pais, aliás, enquanto nós somos amigos, nós não podemos ser pais, né? Um lugar não combina com o outro de forma nenhuma, né? Até mesmo porque hierarquicamente o amigo está na mesma linha, né? Enquanto que o pai, né, está acima. Isso. Bem didática essa sua colocação, maravilhosa você nessa questão de ser didática, eu sou menos didática. Sim, um amigo implica em que ele seja igual, né? Então, em alguma forma, e o pai e a mãe não, eles têm a função de educar, e só isso já nos coloca, né? Eu sou mãe, nos coloca diferente, né? Com relação à hierarquia, com relação aos filhos. Outra questão é a questão dos pais serem grandes, a gente já falou, os filhos serem pequenos, e no dar e no receber. O que os pais têm para dar para os filhos é diferente do que o amigo tem para dar para o outro amigo. É muito diferente isto. Então, não combina. E isso criou muito desequilíbrio e muitos equívocos, socialmente falando, né? E aí nós vemos esse resultado, nós que estamos na escola, né, percebemos isso nos dias de hoje em sala de aula. Sentimos isso muito intensamente, né, Maria Aparecida? Temos vivido isso muito intensamente. A gente percebe que, de acordo com as leis, de acordo com com as ordens, né, do amor, porque essa ordem, essa hierarquia, ela refere às ordens do amor, às ordens dos relacionamentos humanos, né? E quando se trata de relacionamentos de pais e filhos, algumas questões têm que ser observadas, né? Algumas ordens precisam ser observadas. E aí os pais, a gente repete sempre, porque é importante repetir. Até porque, quando nós estamos nessa situação, nós não percebemos. Então, a repetição, às vezes, nos ajuda a cair fichas, né? Às vezes, nós estamos conversando com colegas e alguém diz, nossa, caiu uma ficha enorme. E, na verdade, você já ouviu aquilo muitas vezes, mas ainda não estava o momento, você não conseguia ver. Quando a ficha cai, aí então você coloca, né? Então, assim, a primeira ordem delas é o equilíbrio entre o dar e o receber. Os filhos dão, os pais dão, os filhos tomam. Os pais dão a vida. E isto é muito grande. Os filhos devem tomar esta vida. Os filhos devem receber essa vida. E quando não o fazem da forma que deve ser feito, isso também causa um desequilíbrio. Esse tomar, né, Maria Aparecida, só assim, aprofundando um pouquinho mais, é aceitar a vida como ela nos chegou, né? Sem ficar julgando os nossos pais, sem ficar naquela reclamação, naquele julgamento sem fim, porque meu pai devia ter feito assim, porque minha mãe devia ter feito assado, porque os dois deveriam ter feito cozido. Quando a gente entra nessa energia da reclamação, é um sinal que nós não estamos tomando os nossos pais, não é? Sinal de que nós não tomamos a vida como ela devia haver. Nós não temos um dos desequilíbrios dessa lei é essa questão de o filho não aceitar a vida como ela veio. Ora, os pais dão essa vida da forma que for, ele já recebeu a possibilidade de estar vivo. Ele já recebeu essa vida, ele já está vivo. E isto é muito. Aí, quando, então, ele se arroga melhor, dizendo que aquilo não foi suficiente, que os pais devem dar mais, os pais se afastam, os pais se fecham para esse filho. Esse filho passa, então, a ser, agora usando uma palavra que pode ser muito forte, mas ela é muito real, e nós percebemos isso na dinâmica que envolve pais e filhos, que o filho passa a mendigar
a vida. O que é isto? Ele não avança financeiramente, ele não avança nas questões afetivas, ele vai dar sempre um passo para frente e 2 passos para trás. A vida dele pode até se encaminhar num determinado momento, mas num certo momento ela trava, ela para e volta atrás, e ele tem que retomar de novo esse fluxo. Porque é um fluxo, né? Quando nós recebemos a vida e aceitamos como ela veio, como esses pais nos deram, né? É um fluxo. Quando nós aceitamos, isso vem para nós com toda a força. Os pais se alegram quando os filhos dizem, né? Obrigado pela vida, né? Eu tenho a vida porque você me deu. E olha que isso aproxima os pais dos filhos. E o contrário separa. E olha que interessante, né? Quando a gente fala que quem deu a vida deu tudo, né? Quando a gente para pensar nas situações em que pais e mães não puderam cuidar dessa criança, a gente observa que alguém cuidou dessa criança no lugar desse pai e dessa mãe, né? Então, quando eu aceito a minha vida exatamente do jeito que ela veio, né? Eu tomo essa vida exatamente do jeito que ela veio, aceito tudo como é, a minha vida fica mais leve, eu consigo resolver as minhas coisas, né? Por quê? Então tá, meu pai e minha mãe, não importa o motivo, não importa, eles não puderam cuidar de mim. Mas se eu estou viva, é porque alguém fez. E fez muito bem, porque eu estou viva, eu estou com condições de trabalhar, estou em condições de estudar. Esse ponto de vista que nós precisamos passar a olhar para ele com mais gratidão, né, Maria Priscila? Exatamente. Vamos imaginar que essa vida seja um rio, um fluxo natural da água de um rio. Vamos imaginar que essa vida que vem lá de trás seja esse rio natural, esse fluxo. E nós, como pais, passamos esse fluxo natural para nosso filho, né? E esse filho, então, nega isso da forma que veio, nega essa água, esse fluxo da forma como ela veio, começa a questionar isto. Ele interrompe esse ciclo, esse fluxo, ele interrompe isso na própria vida. E quando ele interrompe isso, nós não sabemos os prejuízos que vão causar para ele, esse fluxo. Porque é preciso que esse fluxo corra naturalmente, é o fluxo da vida. Por isso, quando você diz, do jeito que foi, né, por mais difícil que tenha sido, esses pais doaram, esse filho não ficou com ele, mas a vida promoveu, a vida trouxe, colocou alguém no caminho dele para que ele fosse cuidado. Porque no primeiro momento, a criança precisa, né, nós somos um animal que precisa de cuidados nos primeiros momentos, né, de vida nosso. Então, nós precisamos de um outro ser humano para cuidar de nós. A vida providenciou, eu consegui crescer, eu consegui ficar vivo. Isto é muito. E quando eu olho para isto, sem esse julgamento que filhos, na maioria das vezes, fazem, eu posso crescer. Eu posso crescer diante da vida. Porque, na verdade, diante dos pais, os filhos que aceitam essa vida são pequenos, mas são grandes para a vida. Aí eu inverto essa questão. Eu me torno grande para meus pais. Isso. Me torno grande para meus pais e pequeno diante da vida. Pode completar, por favor. Eu tenho observado, Maria Aparecida, que as pessoas que têm um destino difícil nessa questão com os pais, quando eles aceitam esse destino, sem ficar nessa reclamação, nessa mendicância, como você disse, eles se tornam pessoas mais fortes, parece que eles tomam a força e eles passam a ter, né, uma vitalidade com a vida que uma outra pessoa que teve um destino um pouco mais fácil não tem essa mesma energia. Exatamente. Quando os filhos tomam o que os pais dão, sem reclamar, acontece exatamente o que você está falando. Eles dão um passo além para a vida. Eles dão um passo adiante. Quando, ao contrário, eles tomam essa vida e passam a reclamar, passam a questionar, eles interrompem o fluxo e a vida para. É aquilo que a gente diz. Você dá um passo para frente e 2 passos para trás. Então, esse exercício de tomar a vida, essa aceitação, essa compreensão de que as coisas foram do jeito que foram, e isso está certo, e o que importa é olhar para a pessoa adulta que eu sou hoje, né? E dizer um sim para o que foi, como foi. O que importa é isso,
Quando eu faço esse movimento, quando eu me dirijo à vida dessa forma, eu cresço, eu me desenvolvo, eu desenvolvo os meus projetos, eu posso ir adiante. Há uma questão interessante aqui que eu coloquei aqui, estou dando uma olhadinha na cola aqui, é que os pais tentam dar, os pais tentam receber dos filhos, e os filhos tentam dar aos pais. O que significa isso, né? Os pais tentam receber dos filhos. Questões onde, às vezes, essa ordem é invertida. Onde os pais, e nós vemos isso hoje, é comum ver. Os pais perguntam para o filho, e agora, nós vamos fazer o quê? E aí ficam esperando que o filho responda sobre o seu próprio dia, ou como vai ser o dia. Estou dando um exemplo assim bem, talvez você tenha exemplos mais corriqueiros, que está lidando mais diretamente com a molecada. Mas nós vemos essa, e você percebe ali a hierarquia, a mudança já. Quem deve direcionar a vida, direcionar as situações, direcionar o seu dia a dia, direcionar as coisas, são os pais, não são as crianças. Então aí inverte essa ordem, né? Os filhos, os pais tentam dar uma coisa para os filhos que não é exatamente aquilo que eles precisam. E aí os filhos passam, então, os filhos adquirem uma autoridade que está equivocada, que com certeza vai provocar grandes desequilíbrios na vida, né, dos filhos, e não é essa a função dos pais, né? É equilibrar esse amor. E nós temos uma outra ordem também. Nós temos uma terceira ordem, que seria respeitar o que pertence aos pais. O que significa isso? Aqueles filhos que acham, aqueles pais que se colocam culpas, acham que por algum motivo, por alguma questão, eles carregam uma culpa, e os filhos acham que podem ajudar o pai, ajudar a mãe a carregar essa culpa, a carregar essa situação. Isso também provoca desequilíbrio nesta ordem entre os pais e entre os filhos. O que pais podem fazer está circunscrito aos pais. Os filhos não podem fazer pelos pais, mas o que eles fazem, que é apenas receber, não tem como devolver essa vida para os pais. Ele pode fazer melhor, pode seguir a vida, fazer os seus projetos, se encaminhar. Essa é a forma. Tem uma questão interessante. Pode falar. Só dando um exemplo, como você tinha falado um pouquinho mais ali atrás, Maria Priscila, que assim, eu percebo muito porque eu moro com uma senhora de 89 anos, e os meus pais também, a minha mãe já vai fazer 70, meu pai já tem 76, né? Então, eu convivo rotineiramente com 3 pessoas idosas. E os 3 são muito lúcidos, os 3 são, assim, são donos da própria vida e levam isso com maestria, né? Mas existem situações em que os filhos acreditam que por terem determinada idade, os pais não são mais donos da sua vontade, né? E em alguns momentos, eu sou, assim, cobrada porque eu permito que eles decidam por si, né? Porque a ideia deles é, nossa, mas eles são muito velhinhos, eles não podem mais decidir por si. Ontem já se viu, né, que nem o meu pai. Meu pai gosta de levantar 3h30 da manhã para ir cuidar das vaquinhas dele, né? Que ele tem lá uma meia dúzia de vaquinhas, ele quer ir lá cuidar das vaquinhas dele. Minha mãe fica sozinha em casa, porque minha mãe não gosta de sair. Então, o que os meus irmãos e minhas cunhadas querem? Que o meu pai fique com a minha mãe dentro de casa. Só que meu pai não quer. É isso que eles querem, que eu chegue lá e falo com meu pai, pai, a partir de hoje você não vai trabalhar mais. Eu falo para eles, não, isso é um problema dos dois. É os dois que resolvem. Eu sou só a filha. E detalhe, ainda sou a filha do meio, não sou nem a filha mais velha. Eu não coloco a mão nessa cumbuca. É os dois que têm que decidir por si. Eles são capazes de perceber o que é certo e o que é errado. Eu não posso fazer isso, né? Mesma coisa a dona Zoraide, que mora comigo. Ela tem 89 anos, mas é uma pessoa extremamente lúcida. Eu vou decidir alguma coisa por ela? De forma nenhuma. O máximo, eu me ofereço para acompanhar quando necessário. Fora isso, ela caminha com as próprias pernas. E é isso que a gente precisa ter atenção. Eles estão, assim, mais velhos, mas eles ainda são perfeitamente capazes de decidir por si. E, ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado também com aqueles que estão doentes, que, de repente, não conseguem mais
ter a sua autonomia. Mas como é que eu vou cuidar dessa pessoa sem entrar nesse âmbito de querer ser mãe dos meus pais, de querer ser mãe da minha sogra, Maria Aparecida? Fazer aquilo que você pode só, né? Porque o que você citou no primeiro momento, você está correta. Você honra, né, seus pais quando você faz isso, quando você permite que eles sejam, que eles façam aquilo que eles acham que está correto com a vida, porque era exatamente o que eu ia falar, que é uma das ordens, né, de você respeitar os pais nesse sentido. Você não pode mesmo colocar a mão nessa cumbuca, conforme você falou. A vida é deles e eles são lúcidos para fazer da vida deles aquilo que eles acham que está correto. Você é só a filha. E no que se refere a quando estão doentes, assim, aí sim, a ajuda sua seria servi-los na forma que eles necessitam, né? Do jeito que você pode dar um banho, se for o caso, dar alimentação, ou então ajudar orientando alguém para fazer aquele trabalho. Eu tenho um exemplo desse na minha própria vida, que foi com a minha mãe, de eu não conseguir, porque eu não, era muito dor, para mim era uma dor muito grande ver a minha mãe daquele jeito, pessoa que viu a mãe sempre viajando, sempre lépida, sempre andando para lá e para cá, de repente, assim, numa semana, né, uma pessoa caída, eu não tinha estrutura psicológica para cuidar. E fui apedrejada. E tranquilo, eu só respondia dessa forma, cada um faça aquilo que está no seu alcance. Eu não consigo, né? Então, eu não vou conseguir fazer isso. Se você consegue, que bom, né? Parabéns para você. Nós temos que entender o nosso limite e ajudá-los com honra, honrando a idade, honrando aquela necessidade. Não dizendo agora você está sob meu jugo e eu vou fazer, não é o que você quer. Não estamos ajudando. Nós estamos, muito pelo contrário, né? Negando aquilo que nós recebemos como tendo sido eles portadores da vida e tendo passado para nós isso, né? Nós vamos honrá-los servindo do nosso jeito, com o nosso limite, melhor dizendo, né? E somos limitados mesmo, porque não tem como ajudar pai e mãe. Eu me lembro bem dessa situação com a minha mãe, e eu olhava para ela e via a dor que ela estava sentindo, eu dizia, eu não conseguiria sentir isso. Eu ia morrer antes disso. Olha a força que ela tem. Olhando aquilo, eu ainda, se fosse o caso de precisar, se eu precisasse fazer aquilo, era isso que eu via. Eu não estou fazendo nada, porque ela ainda assim, ela é muito maior que eu. Então, isso sim é você ter esse sentido de vida, porque nós enxergamos isso neles quando nós olhamos essa vida como ela é. E é uma questão também sobre filhos e sobre pais, que às vezes, para um filho, é tão grande essa pseudo-dívida, ele não tem dívida com os pais, né? Mas ele acha que ele recebeu tanto que ele prefere não ver. E ele pode sair do âmbito. Ele sai desse ninho, ele sai da família e vai buscar outros lugares, porque para ele é tão grande o que ele recebeu e ele não vai poder retribuir, então é melhor que ele não veja. Ele também causa um desequilíbrio para a vida dele. Ele também causa um desequilíbrio porque é uma forma de não aceitação. Ele não está querendo olhar para isso. Então, você veja que a única forma que nós temos de estar em equilíbrio com a lei, de estar dentro dessa ordem de dar e receber, né, os pais dão e nós recebermos com a exata profundidade que isso requer, é o fato de aceitarmos essa vida como ela veio. Dizendo um sim para essa vida como ela nos chegou. Só isso. De outra forma, nós vamos causar desequilíbrios. E aí há muitas dinâmicas, né? As dinâmicas também nessa ordem, onde os pais, nós falamos um pouquinho agora no começo sobre pais que dão ao filho o direito de decidir o que vai ser agora, né? O que nós vamos fazer agora, ou aqueles pais que exigem muito dos filhos, né? Que querem que os filhos deem. Você poderia estar vivendo na sua casa o inverso, de os seus pais estarem querendo tomar de você coisas que você não tem. Não é obrigação, mas como filho, você não teria que dar. Isso também acontece, isso também provoca um desequilíbrio na vida do filho e na dinâmica, né, do relacionamento entre os dois. Causa adoecimento, né, Maria Aparecida? Adoecimento. Psicologicamente. Exatamente. Né? É muito Exatamente. pesado para o filho ter essa cobrança dos pais, né, daquilo que ele não tem condições de dar. Isso. Eu tive uma cliente que chegou com a questão.
ela trouxe a questão era o casamento presente, né, a relação presente, e quando eu perguntei para ela como era o relacionamento dos seus pais, como é você com os seus pais, né, e ela disse, nossa, meu relacionamento com eles é maravilhoso. Eles me ligam para eu levar ao mercado, eles me ligam para ir ao médico, se ela vai no portão, ela me liga, e eu estou sempre presente. Eu deixo de trabalhar, eu deixo de cuidar da minha família, eu cuido dos meus pais. Se um dia você não pode, como faz? Ah, não, mas eu dou um jeito, eu vou. Então, qual era o desequilíbrio? Ela deixa a própria vida e vai cuidar dos pais. Porque senão ela sente culpa. Né? No fundo, o pano de fundo era esse. Ela se sentia culpada. Por questões da própria infância, né? E não vamos entrar nesse mérito. Mas entende isso? Então, para minimizar... Uma relação de codependência, seria isso, não é, Maria Isso. Aparecida? Para minimizar a própria culpa que ela sentia, de algumas questões que ela tinha feito, que na verdade é normal o filho fazer, mas ela se sentia culpada, né? E ela tomou partido em questões dos relacionamentos do pai e da mãe, ela tomou partido e isso, né, depois de um certo tempo, ela começou a se sentir culpada. Então, para minimizar esses efeitos, ela passou a servir os pais dessa forma. Então, assim, a mínima ligação, ela já estava lá. E ela falava isso assim, não, eu me dou muito bem com meus pais. Sim, sim. Só que da forma equivocada. Não é dessa forma, né? Não é assim. Isso também provoca desequilíbrio, né? Na vida de um quanto na vida dos outros, né? Dos outros dois, né? Dos pais. Então, isso também tem que ser olhado. É muita clareza nisso, né, Maria Aparecida, que nós, como os nossos pais, quando eles chegam nessa idade onde eles precisam desse apoio, é apoio, né? Não é nós deixarmos a nossa vida para viver a vida deles, porque isso não é bom para eles, isso não é bom para nós. Eu conheço uma pessoa, que essa pessoa ela é jovem, eu acredito que ele deva, se ele tiver a minha idade, é muita coisa. E a mãe dele ficou viúva, né? Se precisar trocar o gás, ele larga tudo no serviço dele e vai lá para trocar o gás para ela. Né? Então, você vê assim, ó, que é uma relação muito complicada, muito complexa, né? que já está muito além dessa relação de mãe e filho. É uma dependência emocional aí doentia. Né? E aí não tem como haver relacionamentos homem e mulher aí, porque esse lugar está totalmente tomado ali pela mãe. Exatamente. Os relacionamentos, dois, né? Ele com a mãe e ele com a esposa, os dois podem entrar em desequilíbrio, né? Porque não tem não está em ordem, né? Hierarquicamente falando, ele tem uma desordem, né? Na questão da relação mãe e filho. E os pais, às vezes, não percebem, né? O filho é que precisa tomar uma atitude, às vezes, e se desvencilhar disso, né? Às vezes é preciso que o filho diga não, tome a vida como ela veio, né? Agradeça isto e vá fazer do seu jeito. Porque a gente repete, quando os filhos dizem, eu agradeço o que você me deu e agora eu vou para a minha vida, os pais ficam felizes, né? Mas tem filhos que não tomam e ficam pedindo, ou tomam e não aguentam, isso é muito forte. Se eu não aguento, o que eu faço? Eu não tomo, em essência. Eu saio, porque eu não posso ver isso, é muito para mim. Então, eu também transgrido a lei da ordem no universo. E lembrar bem que são leis que são acima daquilo que nós acreditamos, que nós cremos. Nós podemos estudar isso, estudar, e as leis vão funcionar do mesmo jeito, com estudo ou sem estudo. São leis que funcionam hoje nos relacionamentos, e nós vemos, toda vez que você vai olhar um relacionamento, se ele não está em harmonia, alguma dessas leis está em desordem. Então, não basta só acreditar ou não, elas existem. Elas não dependem da nossa crença, não dependem do que acreditamos ou não. Elas dependem, sim, desse sim que nós temos que dizer para a vida, na verdade, né? Dizer um sim para tudo como foi. Porque nem estávamos lá, eu digo sempre, puxa, eu nem estava lá, né? Como é que eu posso julgar isso? Eu nem participei desse amor. Esse sim, considerando a educação que nós tivemos, ele é muito difícil. Difícil em que sentido? Nós aprendemos, nós somos educados
para olhar para situações julgando. E aprendendo que esse olhar julgador, na realidade, era um desejo de ajuda. Então, hoje, quando eu ouço falar desse sim, né, de tomar a vida como ela veio, de falar um grande sim para tudo isso, e eu olho para a educação que eu tive com respeito, porque eu sei que os meus pais me deram o melhor que eles tinham. Né? Eles deram o melhor de si para os seus filhos. Mas quando eu olho para tudo isso, como foi, e vejo esse sim, eu falo assim, isso é muito grande, isso é muito complexo, e aí a gente tem que quebrar paradigmas da educação que nós tivemos para conseguir realmente tomar essa vida como ela veio. E interessante isso que você está falando, porque aí, saindo desse âmbito que você se coloca, coloque isso na educação. Coloque cada professor não conseguindo se olhar nesse ângulo que você se olha, como coordenadora. O professor também precisa se olhar dessa forma. Quando você olha isso com essa grandeza, você traz para o seu campo o pertencimento, né? Você também pertence. Do jeito que foi. Eu faço parte, eu também pertenço. Então, você se sente bem, você faz um bom trabalho, você leva seus projetos avante, você conclui. À medida que um professor nega tudo isso, nega essa vida, ele vai ter o mesmo processo de dificuldade com seus alunos. Porque ele vai trazer isso para a esfera dele. E isso vai provocar grandes desequilíbrios. Isso provoca um desgaste enorme, isso provoca uma perda de energia enorme. E isso provoca todo esse cenário que nós estamos vendo e vivendo hoje. Então, não é um cenário fácil de ser trabalhado. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho possível de ser feito. Né? Ele não é fácil, ele não é rápido, mas ele é possível de ser feito. Porque à medida que nós conscientizamos, à medida que uma coordenadora é conscientizada, um diretor é conscientizado, um secretário, à medida que a gente vai alçando voos mais altos, isso vai se disseminando, né, aqui para nós, como professores, né? E aí eu vou podendo abraçar a causa. Se eu me cuido, se eu me sinto bem... Ela vai, vamos dizer assim, ela vai contaminando o ambiente ali, onde tem aquela pessoa com olhar sistêmico, essa postura vai contaminando de uma forma positiva todas as pessoas ali no entorno, né, Maria Aparecida? Exatamente. Por isso o trabalho de formiguinha. Exatamente, por isso é um trabalho de formiguinha. E por isso a ideia é que nós nos transformemos primeiro, que nós trabalhemos os nossos próprios processos, para que eu possa me sentir inteira quando o meu aluno chega até mim buscando alguma coisa, para que eu tenha algo para ofertar para ele, né? Não basta só ofertar para ele um conteúdo. Aí eu não vou precisar ser a mãe, a tia, a avó. Eu serei somente uma pessoa que está ali no momento que ele precisa. Como a pessoa que tem autoridade para tal, então, como professora, no caso. Eu sou apenas essa pessoa que está aqui com você nesse momento. E nesse momento eu tenho algo para te ofertar. Eu estou aqui inteira. O que você precisar falar, eu vou ouvir. Mas eu não vou levar aquilo para mim, porque eu vou respeitar a história dele. E com o máximo respeito, exatamente aquilo que você falou sobre o cuidado com os pais. Cuidar dos pais com respeito, sabendo que eles são grandes. Se ele quer levantar às 5 horas da manhã para cuidar das vaquinhas, ele é capaz de fazer isso. Ele fez isso a vida toda. Por que agora? Por que achar que ele agora é inútil? Né? As pessoas entendem idoso como sendo alguém inútil, alguém incapaz. Não é dessa forma, não é assim. Nós sabemos que não é assim. Então, respeitar isso. Respeitar o lugar de cada um. Respeitar o lugar de cada um. Eu não sei se essa fala ela é pertinente para a escola, mas como você entrou nesse âmbito, quando a gente fala que precisamos respeitar o que pertence aos pais e permitir que eles façam somente o que podem e devem fazer. Como a gente pode trazer isso para dentro da escola, Maria Aparecida? Pois é. Essa questão ela é forte porque qual é a primeira coisa que o professor faz quando o aluno chega com algum problema, com algum tipo de problema, trazendo da dinâmica, né, familiar? A gente julga os pais. Se for uma questão
vamos colocar assim, hipoteticamente, o aluno fala alguma coisa sobre minha mãe não teve tempo de preparar meu lanche, minha mãe trabalha, minha mãe não teve tempo de preparar, minha mãe não teve tempo de me ajudar com a lição. O primeiro julgamento do professor, ou é por isso, ou por aquilo outro. Ela não vai parar de olhar e perceber como está a criança diante daquilo, como é a fala dela diante daquilo, o que ela pode intervir para ajudar a criança naquele sentido. Mas ela vai julgar os pais. Ah, mas você é assim mesmo, né? Os pais não podem perder 5 minutos com os filhos. Os pais de hoje não perdem 5 minutos com os filhos. Isso é um julgamento. E às vezes não é nada disso. Né? Eu me lembro que eu tive fases muito difíceis e que às vezes eu não via meu filho chegar da escola, não tinha como ajudá-lo a fazer as lições, porque eu estava ocupada em ganhar o dia, né? Ganhar o sustento. Né? Porque nos separamos, foi uma fase difícil. E aí, se ele não levasse a lição no outro dia, qual seria o julgamento, né? Puxa, sua mãe não teve tempo de ajudar você com a lição? Sua mãe trabalha para aquilo? Sua mãe é professora? Pois é. Então, e aí, esse é o julgamento. A criança sofre com isso, porque ela percebe. O professor não precisa falar nada. A criança percebe o campo dele. Agora, quando existe uma compreensão, ele dizendo, não há problema, eu vou fazer com você agora, vamos fazer todos juntos. Olha, e colocar o aluno, colocar a criança, né, com essa sua problemática, como sendo alguém pertencente àquela sala, àquela classe, a criança respira, eu também faço parte. É isso que vai passar na cabecinha dele. Mas a primeira coisa que o professor faz com relação aos pais, julgar. A primeira coisa que a escola faz, eu não vou dizer professor, a escola, a primeira coisa que a instituição faz hoje é julgar os pais, né? A instituição hoje julga. E então, isso é... Aquilo, Maria Aparecida, que eu falei antes, que nós tivemos uma educação onde nós aprendemos que esse olhar julgador seria um olhar de cuidado, seria um olhar de preocupação, seria um olhar zeloso. Então, agora, transformar esse olhar está muito difícil. Eu digo assim, né, que esse olhar está cheio de vinagre, né? A gente tem que ir tirando ali todos esses vinagres de cima para poder chegar na essência. Tudo isso que você está dizendo e apenas complementando. Esse olhar também tem a seguinte questão embutida. Eu sei fazer, você não sabe. Você fez errado. Eu vou te ensinar a fazer certo agora. Né? Então, tem uma arrogância muito grande. Tem uma arrogância muito grande por trás desta questão. Então, às vezes, é preciso olhar que aquela ajuda, ela não está vindo por um sentimento nobre. Ela está vindo por uma arrogância que existe atrás de toda essa situação. Então, eu vou fazer... É aquela história, eu ajudei todo mundo, daqui para frente eu não vou ajudar mais, porque todo mundo que eu ajudo me trai. Então, você não ajudou. Você apenas quis se vangloriar de uma atitude. Porque aquele que ajuda, ele ajuda sempre, o tempo todo, não espera agradecimento, ele não se importa. Então, entende o que existe atrás? Às vezes, as nossas atitudes estão apenas escondendo uma atitude mesquinha, né, minha. Só isso. Uma arrogância muito grande. De dizer, eu vou fazer porque eu sei fazer, você não saberia fazer mesmo, então eu vou fazer para você. Né? Então, do meu... dizer. Olha que complexo. Hoje, né, Maria Aparecida? Porque exatamente. Nós já temos isso embutido dentro de nós, profissionais da educação, né? Não importa o cargo, profissionais da educação. O intelecto é forte. De nós que a família hoje não dá conta de seus filhos. A família hoje não dá conta das coisas que acontecem dentro da casa dela. E que nós, seres todos especiais da educação, estamos lá para salvar a todos. Só que nós devemos descobrir que a gente não salva ninguém. Não. Né? E acontece o que está... Nós mesmos nós estamos conseguindo salvar. E aí vemos o quadro que nós estamos vendo, né? Eu digo que nós estamos vivenciando a falência, né, da educação. Mas é importante essa falência, porque é preciso que algo novo chegue, né? Esse algo novo começa com essa visão sistêmica já, porque é o olhar do professor para ele mesmo primeiro, porque não adianta. Se você levar para a sua escola a visão sistêmica sem passar pelos professores, você não vai conseguir chegar na criança, né? É claro, você tem muitas formas de você trabalhar,
né? Eu não estou dizendo isso como sendo uma regra. Há muitas formas de trabalhar, mas se você não for com este olhar, você não consegue fazer um trabalho efetivo, né? Um trabalho que tenha produtividade. Por quê? O professor precisa... É porque essas famílias que estão sentadas na cadeirinha da escola hoje, eu já fui, eu já tive, né? Eu já estive nesse banco. Então, eu também venho de uma família estruturada. Eu apenas consegui me organizar na vida e sobrevivi, né? Mas eu também, quando a criança conta uma história, eu me reporto à minha própria história, né? Então, eu também já fui essa criança que teve esse processo difícil para vivenciar. Então, o professor precisa olhar para ele, porque aí ele vai enxergar melhor. Ele vai dar um passo além na educação, né? O que eu observo Isso é hoje, Maria, importante. a maioria dos professores, eles têm essa angústia de fazer melhor, né? De fazer com mais qualidade, de fazer com mais... fazer melhor do que aquilo que acontece hoje. Eles querem fazer algo diferente, mas, ao mesmo tempo, são tantas dores, né? Nesse lugar onde eles ocupam, são muitas dores. E aí fica aquela coisa assim, tá, eu vou mudar, e eu vou fazer o quê? Eu começo da onde? E aí, toda vez que a gente chega com alguma ideia nova, com... o medo, ele é muito grande, né? O medo toma conta, e aí é aquele medo que paralisa. Então, assim, ó, não vem com essa história, mais uma coisa para eu pensar, fica você aí com essas suas ideias malucas e me deixa quieta no meu canto, porque aqui eu estou dando conta daquilo que é da minha responsabilidade, né? Então, passinhos de formiguinha, né? Passinhos bem devagarinho, para a gente ver se vai conseguindo não só conquistar, mas mostrar que existe um caminho mais leve, existe um caminho mais saudável, né? E que o trabalho vai ser infinitamente menor do que esse que é feito dentro da sala de aula hoje, né? Maria Aparecida, deixa eu só falar um oizinho aqui para a Cleide, para a Marileuza e para a Leia, minha cunhada. Beijo, Leia, beijo. A Marilúcia também está aqui, a Marileuza e a Cleide. Beijo para vocês, meninas. Um beijo para elas. E obrigada, né, por estarem conosco. Gratidão pela participação. Exatamente. Fora do autoconhecimento, não temos saída. Fora desse acolhimento à nossa própria história, não temos saída. Então, fora desse olhar, né? Sócrates nos convidou a fazer isso há muito tempo atrás, e a gente convida de novo. Fora do olhar para nós mesmos, não temos saída. Porque a mudança fora de nós, ela só acontece dentro de nós. Então, você veja que as leis estão convidando a todos. As leis que chegam nesse momento para nós, essas leis dos relacionamentos, elas convidam a todos. Então, a lei não é feita para alunos. Essas leis, esse processo, essa visão, ela é feita para todos, né? Independente de que cargo você esteja. Você é um ser humano que precisa olhar para você. Porque um diretor traz questões muito difíceis. Eu tive uma diretora que não tinha filhos e ela tinha dificuldade em lidar. Já a jovem, mas fez uma carreira no magistério e ela tinha dificuldade em lidar com o adolescente. Porque ela tinha dificuldade de lidar com a própria adolescência. E ela dizia, eu sei que isso está relacionado à questão de eu não poder ter tido filhos. E aí eu tenho essa dificuldade. E também nunca conseguimos fazer um trabalho, conversar a respeito, porque elas se fechavam. E também não era o caso. Mas, você veja, ela já estava nesse caminho, nesse processo, ela já estava enxergando no outro as próprias dificuldades. É um caminho já, né? Então, daqui um pouco, essa ficha vai cair e ela vai poder trabalhar isso. A gente espera. E será uma pessoa, uma diretora melhor, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Então, o que você está dizendo? O que nós estamos dizendo? Primeiro, a gente enxerga no outro, né? Porque o outro é como se fosse o nosso espelho, né? O outro Depois não é como se fosse ele. eu vou começar a perceber que o outro está espelhando as minhas dificuldades. E aí eu começo meu processo de autoconhecimento. Exatamente. E você deve se lembrar daquele mestre maravilhoso que disse, né? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. É uma lei maravilhosa do universo chamada lei do espelhamento. E aí a psicologia traz como projeção, né? E aí a gente pode ir tergiversando e elucubrando a respeito e vai dar assunto para muito mais dias e muito assunto gostoso e bom.
Sim, é isso mesmo. O outro traz para mim aquilo que eu preciso cuidar em mim, né? Aquilo que eu preciso olhar. E nós temos que começar de algum lugar. Então, começamos na nossa casa, nosso âmbito de trabalho, né? Na sociedade, no convívio com amigos. As coisas vão se estendendo, né? Vai se avolumando e vai acontecendo aí um movimento cada vez maior. É exatamente isso que você falou. Olha que interessante e, ao mesmo tempo, assustador, né? Porque tudo aquilo que acontece... Assustador é bom. Incomoda, mas não é? Tudo aquilo que acontece, que me incomoda, que me machuca, porque o outro está fazendo, na realidade o problema não está no outro. O problema está em mim, porque o outro só me atinge porque aquilo está em mim. Porque se não estivesse, aquilo para mim não faria a menor diferença. Né? Eu viraria para outro e falava assim, nossa, é verdade, poxa vida. Né? Então tá bom, exatamente. E seguiria a vida. Se isso me atinge de alguma forma, é porque me pertence. Então, eu preciso olhar para... Exatamente. Por isso que os pais devem ficar com aquilo que é dos pais, os filhos ficarem com aquilo que é dos filhos, professores ficarem com aquilo que lhes cabe, o coordenador ficar com aquilo que lhe cabe, né? Cada um no seu lugar tem força. E aí todos nós podemos nos ajudar mutuamente. Porque do nosso lugar nós temos força. Fora dele, nós vamos incorrer, nós vamos perder força, perder energia e não vamos conseguir sair do lugar. A gente vai patinar. Né? E a tropeçar nos próprios pés quando a gente sai do nosso lugar, né, Maria Aparecida? Exatamente, tropeça no próprio pé. É verdade. Aqui, eu tinha anotado aqui para a gente falar um pouquinho a respeito da culpa, Maria Aparecida. Nós ainda temos alguns minutinhos aqui, olha. Então, olha, a culpa dos pais é dos pais e alguns filhos tentam carregar. Isso provoca um desequilíbrio, né? Eu acho que você chegou até a comentar né, fazer um leve comentário no início. Mas como funciona realmente isso? Como assim? Quer dizer, a culpa dos pais é dos pais, e aí os filhos tentam carregar, e aí dá o famoso ruim, né? Dá o famoso ruim. Porque, veja bem, quando os filhos tentam, a gente volta de novo àquela questão do grande e do pequeno, né? Que os pais são grandes porque dão a vida, os filhos são pequenos. E se por algum motivo os pais carregam alguma culpa, por alguma situação que eles já trouxeram, né? Lembra? Veja, eles já receberam essa vida do jeito que foi. E por algum motivo carregam algum tipo de culpa. Esse filho, se está no lugar dele, isto vai continuar com os pais. Ele não vai se arrogar como alguém que pode ajudar. Porque quando eu me arrogo como alguém que possa ajudar aquele que é grande, o que eu faço com essa questão da hierarquia? Né? O que eu vou fazer com relação aos meus pais? Eu posso ajudar você, então eu vou para o lugar dos pais. Eu cresço no meu lugar. Eu me torno grande. Eu ainda vou no lugar do pai dos meus pais, não é? Porque eu quero ajudar o meu pai? Exatamente. Eu vou para o lugar dos meus pais e eu me torno grande. Então, é uma arrogância também. E aí eu desequilibro essa ordem. Eu desequilibro o meu processo. Eu desequilibro o fluxo da minha vida. Porque eu quero carregar, eu carrego por você. Os filhos fazem isso por amor. Vamos lembrar sempre que são leis de amor, né? Os filhos trazem, às vezes, desequilíbrios por amor. Trazem, não. Eles o fazem por amor. Eles fazem isso por amor. Mas isto é prejudicial à vida dos filhos, porque eles se arrogam, então, maiores que os pais, e aí eles provocam esse desequilíbrio nas leis do próprio fluxo de vida dele. Porque aí ele não toma a vida como deve ser, com essa humildade. Isso é dos meus pais. Isso não é meu. E eu não posso carregar isso por vocês, porque não é meu. O que é de vocês deve ficar com vocês. O que é meu, fica comigo. E deixar com cada um aquilo que lhe é próprio. Aí sim, eu estou com humildade me colocando no meu lugar, no lugar de filho. E aí, se for o caso... Pode falar. Pode terminar, Maria Aparecida. E aí, se for o caso de entrar, digamos, uma ajuda de pais que são velhinhos, né? E aí ele precisa ajudar, mas ajudar deste lugar,
do lugar de alguém que entende isto, sabe que isto é deles, e a única coisa que eu posso fazer é isto. Digamos que um pai hoje sofre... Fala. E olha que interessante. Uma questão difícil... Quando a gente fala desse lugar dos pais, quando a gente fala dos pais, a gente está falando da hierarquia, né? Estamos falando daquele que é maior do que eu. E aí a gente pode trazer para esse lugar também todos aqueles que estão dentro de uma empresa e estão hierarquicamente acima de mim. Sim. Né? Então, se eu estou num cargo e eu acredito que eu sou mais competente do que o meu chefe imediato, que eu sou mais competente, vamos pensar aí na escola, que é onde a gente está. Então, olha, eu sou mais competente do que eu sou a coordenadora, eu sou mais competente do que a diretora, eu sou mais competente do que os supervisores da educação, dou de 10-0 na secretária, prefeito, então nem se fala, gente, não chega nem perto. O que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir fazer o básico no meu lugar. O básico do básico. Eu saí totalmente do meu lugar e fui para o lugar de pessoas que são muito acima de mim. E nesse lugar, eu não tenho força, eu não consigo fazer absolutamente nada. Fora do meu lugar, eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu tive essas questões na vida. Pessoas extremamente competentes, mas que roda, não sai do lugar, porque ela está se colocando maior do que o seu superior. Está se colocando, assim, quando você vê esses processos, você pode olhar lá atrás, porque ela tem um processo que precisa ser resolvido com os pais. Sim. Porque se ela não respeita a autoridade dos pais, eu estou dizendo agora a autoridade dos pais enquanto seres, enquanto pessoas que dão a vida, né? São os pais, aos pais é dado esse direito, né? É dada essa incumbência, essa alegria, essa glória, o que quer que chamemos. Aos pais é dado isso. Quando eu não respeito essa autoridade de direito, essa autoridade de fato que os pais têm, eu não vou respeitar nenhum tipo de autoridade. Não vou respeitar o meu coordenador, eu não vou respeitar o meu diretor. Eu não vou respeitar isso. E não é porque eu os desrespeito como pessoa. Eu apenas não tomei essa vida. Eu apenas não olhei para isso com a grandiosidade que isso deve ser olhado. Né? Estamos nos 52 minutos, Maria Aparecida. Precisamos fazer aí já as considerações finais. A gente fecha sempre com uma colocação, né? Então, quando o Bert Hellinger diz que os pais são grandes e nós somos pequenos, e que nós somos pequenos diante dos nossos pais para sermos grandes, né? Diante da vida, é isto, entender que a vida é muito maior que tudo, tudo. A vida que está lá fora, nesse momento acontecendo, a vida que acontece aqui dentro de mim, a vida que acontece aqui com cada um de nós, cada um que está assistindo, essa vida que está se processando, eu não preciso sair lá fora para ver a vida acontecer. A minha vida está acontecendo independente de eu estar sentada aqui, de eu estar lá fora, de eu estar no Rio, de eu estar... Não importa. A vida está acontecendo. E é disto que nós falamos. Então, que cada um, nesse momento, termine esse nosso momento aqui, se colocando no seu lugar, para que nesse lugar ele tenha força, e para que nesse lugar, cada um de nós, nos sintamos pertencentes. Sintamos que nós pertencemos, sim. E se não tivermos essa sensação, vamos procurar. Alguma coisa está no lugar errado. E hoje nós temos tantas dinâmicas terapêuticas, né, para nos auxiliar, porque nós temos um trabalho a fazer, seja ele grande, pequeno, não importa. Nós somos importantes onde nós estamos. Nós pertencemos. E do nosso lugar nós temos força. E com certeza o universo precisa que estejamos no nosso lugar, com a nossa força. Assim que a gente fecha hoje. E eu agradeço. Agradeço ao grupo que está aí atrás, tá? Da TV Zen, ok? Eu costumo desequilibrar um pouquinho os sistemas, mas tá tudo certo. E aí eu quero dizer... sou uma pessoa quase legal. Aproveitando o sim que você comentou no início, então eu quero dizer para as pessoas que nós podemos dizer sim para a vida exatamente como ela é, né? E dizer sim significa aceitar as coisas como elas são, entregar para o universo, porque o universo ele é muito mais inteligente do que nós e ele tem infinitas possibilidades que nós não podemos imaginar. Então, quando a gente diz sim para a vida como ela é, e a gente entrega para o universo, milagres acontecem, porque a gente permite, né? Então, olha, gratidão, foi muito bom estar aqui com você,
Foi muito bom ter todas as pessoas que estiveram aqui com a gente hoje. A semana que vem a gente volta. Com muita gratidão. Beijos, até a semana que vem. Tchau, Beijos, gente. até a semana que vem. Com o nosso papai e nossa mamãe conosco, né? Sempre, sempre. Sempre. Tchau, gente. Beijo. Beijo grande.